Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Conexão Gospel. Eu sou Rafaela Martins e estarei aqui apresentando uma série de entrevistas com os nossos missionários que estão em campo, que são apoiados pela Secretaria-Geral de Missões da Segunda Região. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial. Ele é um pastor que já está fazendo um trabalho em campo e que saiu de uma cidade aqui muito perto de nós, inclusive já pregou aqui na nossa igreja inúmeras vezes. E eu estou aqui com o pastor Daniel Loureiro. E para começar, pastor, nós gostaríamos de saber quem é a pessoa Daniel. O pastor Daniel, ele, antes de mais nada, é o que você disse, é o Daniel, né? E eu me defino como um servo apaixonado de Jesus. Eu acho que essa é a melhor definição que talvez eu pudesse dar para você, um servo. Amém. E você poderia falar para a gente em qual região o senhor está atuando hoje, né, como missionário? Hoje a gente está em Badajoz, né? Que é uma cidade fronteiriça de Espanha com Portugal. Então, assim, a gente está numa cidade que passa 15 minutos, a gente está em Portugal. Então, a gente tem parte da igreja em Portugal e parte da igreja na Espanha. Mas a nossa cidade é na Espanha. Nossa! E quais que são as suas responsabilidades como missionário nessa região? Então, a nossa responsabilidade hoje é de crescimento do reino ali, principalmente na Espanha, né? Onde a gente entende que o Senhor nos chamou e a gente tem um desejo no coração de levar o evangelho para a Espanha. Porque, para você ter uma ideia, a região que a gente está tem 360 cidades. E dessas 360 cidades, 320 não tem nenhuma igreja evangélica. Então, assim, é um desafio Nossa! muito grande, então, de implantação de uma nova mentalidade, uma nova cultura ali na Espanha. Eu vi até, né, lendo lá sobre, né, o senhor ali na Gemil, quando você começou o trabalho, tinham poucas pessoas e o trabalho foi crescendo. Hoje o Sim, número de membros já é. são maiores. Graças a Deus, assim, a gente teve uma graça de Deus assim muito especial ali, né? A gente tenta não atrapalhar Deus. Eu tenho como lema de vida assim, não atrapalha Deus. E atrapalha de Sim, vez em quando, mas a gente tenta não não, atrapalhar. E assim, em 2 anos, apesar da realidade da região onde nós estamos ser muito dura, a igreja quadruplicou de tamanho. Então, assim, foi assim, não. tem sido um momento muito especial. Amém. E falando de experiências e desafios, o senhor poderia compartilhar conosco alguma das experiências mais significativas que você teve durante a sua trajetória missionária até agora? Assim, o que eu falo que a gente vive no campo, que é o que eu incentivo todo pastor, toda pessoa que serve uma igreja local a ter a experiência transcultural, mesmo que não seja definitiva, é uma visão de reino, né? A gente passa a ver as pessoas com uma empatia maior, talvez com uma religiosidade menor, entendendo onde a gente se diminui em favor de alcançar o próximo, de algumas barreiras que a cultura coloca na gente. Então a gente aprende a se doar mais em prol de alguém maior, né? Então eu entendo assim que a questão transcultural ela é justamente esse ajuste. Então, eu acho que é muito interessante para toda pessoa que puder ter essa oportunidade de estar Ai, vivendo ela. legal. Eu tenho essa curiosidade. E qual que é o maior desafio atualmente em realizar o trabalho missionário entre os europeus? Eu te falo assim, o maior desafio, sem nenhuma dúvida, é uma mudança de mentalidade. Porque a igreja, ela foi separada durante muito tempo da população. E quando ela se fez presente de uma maneira muito ruim. A gente teve a Inquisição Espanhola, por exemplo, que foi muito dura, e depois a gente teve uma ditadura, né, que foi chancelada pela Igreja Católica. Então, esses dois eventos, esses dois acontecimentos, na Espanha principalmente, que é o contexto que eu estou Uhum. inserido, ele fez uma separação da igreja e do povo. Então, a igreja evangélica ela é tão perseguida por causa disso lá. Então, a gente é visto como seita, né? Então, a gente tem que desconstruir uma mentalidade de que nós somos a igreja de Deus, que nós temos que construir a mentalidade de que nós somos a igreja de Deus e não uma seita, não alguém que está aí para fazer uma lavagem cerebral nas pessoas, que é o que eles dizem. Ah, sim. Eu não sabia que a Espanha em si era um país assim difícil na questão do evangelho. A nossa região é 0,36% de cristãos. E assim, eu participei recentemente de um congresso de missionários e missões transculturais. Uhum. E tinha toda a Europa nele. E uma das coisas assim que foi muito falado é assim,
que as dores são muito parecidas, sabe? Assim, as dificuldades no contexto europeu são muito, muito, muito parecidas. Mas uma coisa que era consciência que talvez a Espanha fosse o país mais liberal que a gente tem na Europa. A Então, Espanha? a Espanha. A Espanha é um dos países com uma mentalidade mais liberal. Então, a nossa luta contra a quebra de paradigmas na sociedade, ela é muito pesada. E a Espanha hoje talvez vive uma situação que é muito interessante, que ela talvez seja o único país, ou um dos poucos países que são governados por uma ideologia contrária do evangelho. Então, ela acaba virando um pouco satélite para o resto do mundo que quer cumprir uma agenda ideológica. Sim. Então é uma luta que a gente joga lá em cima às vezes, na questão social, na questão ideológica, e assim, mas é vocação chamada, né? É quem É. ama. E o senhor tem um trabalho de GECEL lá também? Eu não acredito numa igreja que não funcione em GCL. Então, você considera o GECEL um meio fundamental para a evangelização dos europeus? Fundamental para a igreja de Cristo, né? Sim. Você vê que a igreja ela começa a ganhar vida de casa em casa. Aqui em Muriaé, a igreja que eu pastoreei, ela começou com o GCL. Então eu fiz casamento no GCL. Aconteceu muito Então, aqui assim, também. a forma correta da igreja crescer é através de GCLs. É edificando, é consolidando, é discipulando, né? Sim, Então, eu assim, sinceramente, eu tenho dificuldade de ver uma igreja que ela não funciona hoje em GCL. sim, sim. E como que o senhor vê o seu crescimento pessoal e espiritual durante o seu período na sua missão, né? Na É, missão. é muito legal isso porque, assim, a gente esteve durante 4 anos em missão na Bélgica. E Uhum. voltamos para o Brasil, ficamos 12 anos no Brasil, e depois de 12 anos a gente volta para a Espanha. E a gente achou assim que estava bem preparado. Mas o campo sempre tem umas surpresas, assim, Uhum. sabe? Imagino. E a gente teve umas lutas assim, bem pesadas, mas que foi também nos moldando e nos fortalecendo. Então, eu creio assim que nesse processo de readaptação, o Senhor também nos fortaleceu através das dores. Que é o que eu também vejo muito claramente, o trabalhar de Deus. Às Sim. vezes a gente leva muito as nossas fraquezas para um nível que a gente quer abandonar. Mas quando a gente vê Neemias reconstruindo Jerusalém, foi no meio do choro de um povo que levantou um líder. É verdade. Então, eu creio num Deus que usa as dores como guias para alcançar algo maior. Amém. Você sentiu alguma diferença? Você ficou quanto tempo em Bruxelas? Em Bruxelas, 4 anos. 4. Uhum. É muita diferença o campo lá para o campo da Espanha, Muito, na Espanha. muito, muito É uma diferente. experiência totalmente diferente. Muito diferente. A Bélgica hoje, por exemplo, ela é um país que, na prática, ela é de maioria muçulmana. E um Hum, muçulmano mais radical. Então, você não tem acesso ao coração do muçulmano. Né? Na Espanha, já é um país de tradição católica, uhum. na prática ateu, e que não aceita o protestante. E o muçulmano não é tão radical como lá, você consegue ter acesso ao muçulmano. Então, assim, cultura totalmente distinta. O perfil do belga é totalmente diferente do perfil do espanhol. Então, assim, são dois trabalhos completamente diferentes um do outro. Falando sobre crenças e fé agora, o que o motivou a servir como missionário? Coração apaixonado. Assim, eu acho que todo missionário tem que ser um apaixonado por almas, por vidas, pelo campo. A gente estava conversando aqui um bocadinho antes de Uhum. gravar, né? No caminho, o Senhor vai nos direcionando. Então, no caminho, o Senhor foi direcionando para o campo missionário e hoje eu não consigo me ver fora de um campo missionário. Amém. E quais são os principais ensinamentos ou princípios da sua fé que você compartilha durante a sua missão? Né? Perseverança, uma vida de fé e uma vida com uma identidade muito bem estabelecida. Uau! E sobre a interação agora com a comunidade, como que é a interação e o envolvimento seu como missionário com a comunidade local? Então, Como a que é essa gente, a interação? gente tenta fazer um trabalho que abrange o maior número possível de ambientes dentro da sociedade. Então, por exemplo, se tem alguma coisa na escola dos meninos, por exemplo, eu tenho 2 filhos. Uhum. Então, se tem alguma coisa na escola dos meninos, a gente está sempre presente. Se tem um trabalho no asilo, a gente vai no asilo. Eu sou envolvido com a Cruz Vermelha, por exemplo, na Espanha, para fazer um trabalho com refugiados de guerra. Como eu falo francês,
Então, através do francês, eu consigo fazer uma inserção daquelas pessoas que estão como refugiadas na sociedade. Então, todo o ambiente social que a gente pode se envolver e fazer a diferença, a gente tenta estar presente. Amém. E você pode compartilhar com a gente algum testemunho sobre algum trabalho missionário que marcou ou impactou a comunidade local? A comunidade local, então, a gente trabalha muito a cultura do discipulado. Então, assim, não existe um trabalho na Espanha que você faz um trabalho grande, por exemplo, que impacta a comunidade. Existe o trabalho de você vai fazendo discípulos. Sim. Então, o trabalho na Espanha e na Europa, de maneira geral, ele não é, assim, muitas vezes a forma que a gente vê no Brasil. Ah, um congresso tal e ali. Não, não é assim. É muita cultura do discipulado. Então, dentro da cultura do discipulado, eu posso te dar inúmeros testemunhos assim, de milagres. Eu vou compartilhar um com você, que eu acho que foi agora recente, um dos, foi muito legal e que às vezes as pessoas não têm dimensão. A gente estava trabalhando com uma menina espanhola, filha de um muçulmano. E essa menina frequentava a igreja. E ela frequentando a igreja, tudo bem, tranquilo, sem problema. Só que durante 2 anos ela tinha uma personalidade muito forte. Ela nunca teve uma convicção real de quem Cristo era para ela. Quando foi em junho desse ano, ela falou: pastor, agora eu sei quem Cristo é, e agora eu quero batizar. Quando ela falou que ia se batizar, o pai dela imediatamente saiu de casa e parou de colocar comida dentro de casa, porque não aceitava uma filha confessasse que havia outro Deus que não fosse Alá. E assim, eu falei com ela assim: e aí, como é que você está, filha, com essas coisas? Aí ela: pastor, não abro mão da minha fé. Ainda que meu pai vá, ainda que tudo de ruim aconteça, eu não abro mão de quem é Cristo. E no último batismo, agora em agosto, ela se batizou. E foi a coisa mais linda que tem. O senhor acredita que, assim, existe uma comparação de nós cristãos brasileiros para os cristãos europeus, no sentido adoração, de busca? Porque eu vejo, uma vez eu vi até um podcast da Ariadne Oliveira, e ela estava relatando, né, porque ela vai muito para os campos e existe a perseguição aos cristãos, né, em alguns países, e aqui a gente tem uma liberdade. Mas se você for olhar, o senhor acha que existe uma diferença? A gente ainda não entendeu o real sentido mesmo de missão, de falar com amor para outra pessoa sobre Jesus? Eu vou te falar assim, o brasileiro, de maneira geral, ele tem, hoje eu falo que é um celeiro de missionários. Realmente parece que Deus é brasileiro, porque tem muita gente boa no Brasil. O brasileiro, o perfil do brasileiro é um perfil para o campo missionário muito bom. Porque o brasileiro é acostumado a jogar nas 11. Ele faz o que tem que ser feito, não tem muito estresse. Então, assim, é um perfil que se adapta, é um perfil de relacionamento, é um perfil de discipulado. Então, o perfil do brasileiro, ele é muito bom. Qual que é o problema nisso? É que, às vezes, o brasileiro quer pegar a cultura dele e colocar agora numa cultura totalmente diferente. E aí essas adaptações, ela tem que ser feitas. Vou te dar um exemplo que foi muito legal. Eu preguei numa igreja histórica sueca, na igreja que enviou os fundadores da Assembleia de Deus aqui do Brasil. E é uma igreja que, espiritualmente, ela se esfriou muito, a igreja sueca. E eu lembro que a primeira vez que eu ministrei lá, eu falei assim com eles assim, um dia a igreja sueca acreditou no Brasil, porque todo o movimento do Espírito partiu da Suécia, através da Assembleia de Deus. Eu falei, então um dia a igreja sueca acreditou no Brasil. Eu hoje sou fruto de sementes que vocês plantaram. E vim aqui dizer para vocês que valeu a pena. E como fruto de sementes que vocês plantaram, eu quero dizer que a igreja brasileira acredita na igreja sueca. E aí, assim, você vê o sueco sendo cheio do Espírito. Como é que ele é cheio do Espírito? Uma lágrimazinha no olho. Não vai girar no manto. Entendeu? Sim. É a cultura, é a personalidade. Então não adianta você querer forçar ele girar no manto, porque ele não vai girar no manto. Né? Então, pequenos detalhes, sabe? Uma coisa que parece bobeira, mas não é. Porque tem uma cultura, existe um perfil. E a partir disso o Espírito faz, ele é o mesmo. Só que trabalha, e aí entendemos a multiforme graça de Deus. A maneira que Deus trabalha. Né? E quando a gente entende isso, a gente fica mais tranquilo. O problema do brasileiro é que ele muitas vezes quer impor a cultura brasileira, como se só o brasileiro recebesse, e não é uma realidade. Ah, entendi. Então, no caso, hoje, o seu trabalho na Espanha. Trabalho na Espanha. É totalmente diferente, porque a cultura que a gente tem, né? Você ir para a Espanha é uma cultura totalmente diferente. A adaptação, como que funciona? Até você se adaptar, assim, na cultura,
Então, eu vou falar assim, eu vou responder por mim, tá? Cada Sim. missionário tem a sua personalidade. Uhum. Eu tenho uma chavinha que eu viro fácil, assim. Então, ligou assim, virei a chavinha Espanha, Foi. eu já tô vivendo Espanha, cultura local, Uhum. população local, costumes locais e zero problema, né? Então, assim, é uma característica que eu amo, mas eu sempre tive esse perfil de gostar das experiências transculturais. Então, quando eu vou no país, eu gosto de ser inserido na cultura do país. Quando eu vou no país, a primeira coisa que eu procuro é museus. Eu gosto de conhecer a cultura, eu gosto desse trabalho antropológico, eu gosto. Legal. Então, assim, então é um perfil meu, né? Tem missionários, por exemplo, que vão para um país e gostam de comer o arrozinho com feijão dentro de casa, zero problema, é um perfil, né? Então, essa adaptação cultural eu não tive muita dificuldade. Agora, alguns ajustes você vai fazendo com o tempo. Uhum. Por exemplo, quando eu cheguei, aí eu tive a primeira reunião de escola do meu filho. Aí, como é que eu fui? Eu fui de calça jeans, batida, tênis e camisa de malha, que é o meu estilo. Sim. Estilo normal. E quando eu cheguei lá, o pessoal me olhava de cima e embaixo, assim. Falei, rapaz, tô parecendo um mendigo nesse lugar aqui. E depois eu fui entender que o espanhol, ele gosta do social. Então, ele gosta de estar vestido completamente social. Então, assim, eu tento não ser tão igual o espanhol, no Sim. sentido de, de aderir totalmente da forma, para você não Uhum. criar também uma barreira, como se, assim, agora tem que ser desse jeito. Mas quando eu estou com contato com o espanhol, eu tento me adaptar à forma dele de se vestir. Sim. Porque ele vai te olhar, vai te medir de cima a baixo para ver você. Depois, pode ser que ele discute. Então, para evitar essas pequenas barreiras, aí eu já me adaptei. Mas é Sim. questão de cultura, né? E você vai conhecendo com o Sim. tempo. Eu até estudando sobre antropologia, né? O missionário, quando ele vai para o campo, ele precisa saber Uhum. sobre isso, né? Sim, claro. Que É para não. essencial. Não tem como você, por exemplo, se você foi enviado para um país, num contexto de missão transcultural, Uhum. não tem como você não conhecer o país, a cultura do país. Essa questão da roupa que eu falei, são ajustes pequenos, Uhum. mas a cultura, o que eles acreditam, como eles se movem, qual é a Ele realidade, o que precisa. tem, quais são as principais barreiras, como o evangelho é visto, como a sociedade, entendeu? São pesquisas que te facilitam muito a inserção no projeto. Me faz até pensar, porque a gente aqui no Brasil, a gente fala muito no sentido figurado, né? Sim. Ah, tô verde de fome, né? Uhum. Tô roxa. E às vezes eu fico pensando em outro país, se eu falar, ninguém vai entender, ou ninguém vai Eu tenho, saber. tenho um caso que é legal com isso. Por exemplo, eu estava pregando e assim, eu nunca tinha falado espanhol. Em 15 dias comecei a pregar em espanhol. Foi uma loucura, assim, mas uma graça também. E aí eu peguei e usei a expressão assim, você acha que tal coisa aconteceu no estalar de dedo? Falando espanhol. Aí depois uma menina que é criada na Espanha falou comigo assim, pastor, aqui se falar estalar de dedo, eles não vão imaginar o que que é. E pra gente é uma coisa natural. Tipo assim, quando eles assim, estalar de Sim, dedo. Então são exatamente. expressões idiomáticas que eles não entendem. Aí eu falei, então me ajuda, como é que é aqui? E são expressões que por acaso até no Brasil fala, que é da noite para amanhã, ou Sim. no abrir e fechar de olhos. São as duas expressões que ele usa ao invés de falar de dedo. Mas É são muito ajustes, engraçado, né? sim. Tem Tem até realmente. o pastor Leopoldo, que está Sim. aqui, né? Ele fala os guri, e a gente ficava assim, gente, totalmente diferente. Então, olha só, por exemplo, existem também tipos de espanhóis diferentes. Então, por exemplo, se você fala, tem uma expressão muito usada lá é tio. Como está, tio? Né? E é muito normal, é como se fosse cara. E aí, cara, como é que você está? Ah, sim. Mas existe um país na Diferente. América do Sul que tio é prostituta. Então, às vezes É. acontece de algumas diferenças, porque, por exemplo, na nossa igreja a gente tem 9 nacionalidades. Então, Meu Deus. dentro desse perfil, às vezes o que é um espanhol aqui já não é Já. o mesmo contexto aqui. Então, você tenta jogar mais ou menos na zona de Sim. segurança. Meu Deus. Agora falando um pouco da Igreja Metodista em Baldarros. Badajoz. Badajoz. Pelas redes sociais, podemos ver que as atividades lá não param. Uhum, Recentemente, teve a escola de Sobrenatural em parceria com o Dunamis. uhum, Teve o acampamento Move. uhum. Conta pra gente, enquanto pastor e missionário, um pouco das atividades e projetos que estão acontecendo na igreja local. Eu assim, eu entendo que a igreja ela é relacional.
né? Nós somos seres criados por Deus para sermos Nossa, relacionais. sim. Então, por exemplo, o acampamento Move não foi da igreja de Badajoz, foi um acampamento regional, de toda a região Nossa, europeia, não foi exclusivo da igreja de verdade. Badajoz. Mas, assim, o acampamento, escola do sobrenatural com os jovens, realmente foi uma coisa assim que foi uma coisa que Deus ministrou no meu coração, no sentido assim de ativar a fé dos meninos para poder estar entendendo o evangelho, que onde a teologia não entra, os sinais têm que entrar. Então, embaixo dessa palavra, a gente começou a se movimentar de maneira diferente. Então, recentemente a gente fez gincana de cores. A gente sempre tem buscado alguma coisa assim para estar envolvendo a igreja, criando relacionamento. Por quê? Porque a igreja é uma família. E no contexto transcultural, isso é muito mais forte. Existe uma conta, assim, para você ter uma ideia, que não é da Metodista Wesleyana, mas é do campo missionário, que um membro no campo missionário equivale a mais ou menos 10 membros no Brasil, de nível de dificuldade. Então, se uma igreja tem 10 membros, seria uma igreja de 100 membros no Brasil. Então, só que por que isso? Imagina o seguinte, você mora aqui em Cataguases, aí você tem uma dificuldade. Você tem a igreja, mas tem o pai, tem a mãe, tem o irmão, tem a irmã, tem um amigo de infância. Uhum. Lá não. Você tem só a igreja. Então a igreja é realmente sua família. Ah, sim. Então a gente tenta criar cada vez mais raízes entre a nossa família e trazer cada vez mais gente para fazer parte da Da família. família. Nossa, que máximo. Falando de futuro impacto, como você acredita que sua missão atual está impactando a vida das pessoas que você serve? Então, eu sou muito intencional na missão. Eu entendo que quando a gente fala de missões, a gente tem que ser mais proativo, porque a igreja precisa entender a missão. E a Uhum. missão de Cristo é ir de fazer discípulos. Então a missão não necessariamente precisa ser transcultural, mas a igreja tem que estar envolvida na missão. É uma frase que eu gosto muito que fala assim, ó, não tem como você ter um coração abrasado e não ter um coração missionário. E assim, e realmente, se você ama Cristo, você ama a missão de Cristo, porque foi o que ele nos deixou. Então, a nível de sociedade, eu entendo assim que a igreja tem que se envolver mais com missão. Então, eu me movo tentando destravar a missão. Em que sentido? Por exemplo, durante muito tempo, a igreja ela viu o missionário como um coitadinho, ou como uma pessoa que quanto menos dente tinha na boca, mais vitórias tinha, né? Como É, alguém que tipo assim, coitado do missionário, tá no campo, a gente tem que ajudar ele. sim. Coitado. Não, não é um coitado. O missionário é um privilegiado de fazer parte de uma missão maior que ele não tem capacidade de fazer e que não tem recurso para fazer, e ainda assim ele faz. Eu escolhi ser missionário. Então eu não sou um coitadinho, eu sou um Sim. privilegiado. Dentro desse contexto de privilegiado, eu convido vocês a fazerem missão junto com a gente. Então agora, dentro de uma visão de reino, da missão, você participa de algo maior e não de algo que você tem por piedade. Você Uhum. participa porque você entende que é aquilo que Deus chamou. E o envolvimento na missão de Cristo, estava compartilhando isso na mesa com o pastor esses dias, e ele é um pastor extremamente missionário. Eu falei que o envolvimento na missão transcultural, para mim, eu tenho que Deus tem um cheiro mais forte, sabe? Porque é aquela semente que você planta e que teoricamente você não tem um resultado local. Você planta porque simplesmente ama. E aí, com certeza, Deus vai É se agradar mais verdade. disso. É verdade. Você tem planos ou aspirações para continuar seu trabalho missionário após esta missão específica? Eu tenho muitos planos para cumprir nesse mas é muitos planos, não é pouco não. E assim, eu entendo que o chamado é Espanha. Então, eu pretendo morrer, ser sepultado na Espanha. Ai, que Então, massa, que bênção. todo o trabalho nosso ali no campo, porque a gente fala assim, campo missionário, né, para mim é minha igreja local. E eu amo minha igreja local. Eu sou um pastor de igreja local, que talvez para o Brasil é um campo missionário, porque está longe, mas para Uhum, mim é minha igreja local. Então, assim, entendi. então eu tento servir ali naquele local da melhor maneira possível. Eu tenho vários planos, vários, mas é muitos Hum, planos, que são feitos com cautela, com prudência, no tempo certo, hum. mas assim, eu tenho planos para curtos prazos, para médios Médios. prazos e longos prazos. A gente tem um planejamento traçado que pode mudar de acordo com a vontade do Espírito. Mas sim, tem muitos planos. Amém. Como você espera que a sua missão atual
influencia seu futuro e sua perspectiva de vida? Bom, assim, eu vou te falar assim, já tem impactado em alguns sentidos bem legal. Eu tenho um filho de 14 anos. O meu filho de 14 anos, ele já falou que quer ser pastor. E eu falo que ele vai ser a primeira semente que eu vou enviar. Então, é fruto de um trabalho missionário. A visão que Deus me deu para Badajoz é que é uma igreja que é um útero, onde pessoas seriam geradas para serem enviadas. Então, o nosso foco é Que nesse sentido. lindo. Amém. Sabemos que a mudança de endereço gera um impacto para todos os membros da família. E mudança de país é algo mais amplo ainda. Para você, nesses 2 anos na Espanha, qual foi o maior desafio ou o impacto que vocês viveram como família? Ó, como família, assim, a gente tinha uma conversa ainda no Brasil de não era de se voltasse para o campo, mas quando voltasse para o campo, né? Então, assim, os nossos filhos foram desde assim bem novos trabalhando já a questão de qualquer hora Deus podia nos enviar de volta para a missão. Então, assim, eles já tinham o coração um pouco preparado. Mas dito isso, o nosso filho mais velho teve uma adaptação bem tranquila. O nosso filho mais novo passou alguns problemas de adaptação no primeiro ano, agora já bem adaptado, que assim faz parte da mudança, do novo idioma, de novos amigos, na nova escola. A gente teve, por exemplo, e a adaptação dele foi mais difícil na questão escolar, porque a gente teve uma pandemia, que a escola ficou 2 anos fechada. Ele estava na primeira série, então você dá É. aquela fase de alfabetização. E lá em Espanha a escola não parou. Então, então existe todo um contexto social que ele não tinha sido treinado, que ele não tinha vivido. Então a adaptação dele foi um pouco mais complicada. Hoje já melhor, mas assim, mas era uma questão assim de já estarem preparados desde que Deus nos chamou para a missão. Então a gente foi trabalhando isso desde já bem novinhos neles, que a hora a gente iria. E hoje eles são Sim. apaixonados. Ai, que legal. Desde quando Deus confirmou no seu coração, né, o chamado missionário, como que foi, né, falar para a família? Foi tranquilo? A sua esposa? Não, a minha Assim, de esposa, primeiro a impacto. minha esposa, a gente assim, a gente, a missão é feita em família, né? Então assim, ela é a missionária junto comigo, sem ela eu estaria lascado. Então quando a gente foi começar a namorar, isso há 20 e poucos anos atrás, eu falei com ela assim, Cris, é o seguinte, eu tenho um chamado e eu vou cumprir esse chamado. Hoje a gente está bem, amanhã eu posso morar na casa com goteira, mas eu vou. Se você estiver disposta, a gente começa a namorar. Se não tiver, a gente nem começa. Ela falou, não, estou com você. E aí a gente noivou e com 2 meses e com 1 ano casou e pronto, e seguimos. E ela parceirona, assim, eu não consigo me ver na missão sem a minha esposa hoje, assim, não existe menor possibilidade. Ela é tão missionária e se bobear mais missionária que eu, porque eu aprendi a amar com ela. O dono do amor eu aprendi com ela. Ai, que Então legal. é parceirona. Por isso que é importante você conhecer um homem ou uma mulher de Deus, né? Eu falo que se você quer saber onde encontrar o seu marido, a sua esposa, é sempre no altar da casa de Deus, porque existe um alinhamento de coração, de propósito e que facilita o caminho depois. É. O bate-papo está muito bom, né? A gente tem que finalizar aqui. Queria fazer infinitas perguntas, mas a gente vai conversando, porque eu gosto, né, Uhum. de conhecer, de ouvir. Quero ter a oportunidade de ir também, inclusive, se Deus quiser, vai acontecer uma viagem de impacto, né, para Uhum. conhecer. Estaremos indo para a Argentina, então acho que já é o primeiro passo para Claro, conhecer com como certeza. funciona. Mas agora eu queria pedir para a gente finalizar, para o senhor deixar uma mensagem, um conselho para os nossos irmãos que estão interessados em servir em missões transculturais dentro e fora do Brasil. Existe uma missão que é a missão de Cristo, né? E essa missão é fundamental que você se envolva nela. A partir daí, você começa a se conectar com os missionários, começa a fazer parte, comece a se conectar no sentido de estar sendo um suporte, sendo uma base. A solidão hoje talvez seja o que mais atinge o campo missionário, o obreiro local. Então, assim, se você pode ser alguém que seja um suporte, que seja uma base, ou que tenha um chamado na missão, é o que eu estava falando com ela antes de começarmos aqui a gravar. Se envolva, esteja no caminho, e o Senhor vai direcionar você em cada passo.
mas nunca perca a chamada da missão no seu coração. Aprenda a se doar. Eu falo que a melhor oferta que eu posso dar para missões eu dei, que foi o tempo com a família, foi o meu tempo com meus amigos, foi aquilo que eu tinha de contexto, eu ofertei para Deus em prol de algo que é muito maior que eu. Então, tenha um coração generoso que ame a Cristo e com certeza você viverá coisas que você nem sabe que eram capazes de acontecer na sua vida. E gostaria de agradecer a vocês também que estiveram até aqui nos assistindo. Espero que esse bate-papo tenha edificado a vida de vocês. Vou estar deixando aqui o @ do pastor Daniel e da nossa igreja para vocês estarem acompanhando as nossas atividades. Que Deus abençoe. Tchau!